Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de computadores e sociedades. O objetivo da nossa aula de hoje é finalizar a unidade 2 da apostila e trabalhar com os impactos, da tecnologia, mais especificamente dos computadores, na vida da sociedade, né? Pode ser política, na área relacionada à política, a área social, a área de comunicação, de mídia, né? E a parte da área financeira e etc. A gente já trabalhou com vários temas aqui nas nossas aulas, nos nossos encontros, né? Então, dando continuidade aqui à nossa apostila, hoje eu estou trabalhando com a seção 2.3, né? Computador e as relações sociais. Nessa parte especificamente aqui, gente, o livro, essa apostila, ela destaca de uma forma geral. Aí eu meio que sintetizei aqui, vou trazer alguns principais aspectos, né, relacionados a essa seção da apostila. Mas basicamente aqui, ó, após o surgimento das tecnologias, né, computadores, dispositivos eletrônicos, né, é que visualizamos melhor suas consequências na formação social, política, econômica e cultural, né? Continuando aqui, ele faz várias abordagens, coisas que a gente já viu, que a gente trabalhou já nessa disciplina, mas aqui ele dá um destaque a respeito da mão de obra, né? Hoje, para você trabalhar no mercado de trabalho, né, o mercado de trabalho ele exige uma mão de obra especializada, né? A gente vê isso, as principais atividades, principalmente as melhores remuneradas, a pessoa tem que ter uma qualificação, ela tem que ser dinâmica, tem que conseguir se adaptar, né, facilmente às novas tecnologias, né? Existem também exigências de uma mão de obra de alto nível, na qual não tem regras quanto a salário, condições de trabalho, leis de imigração, que são os casos gerentes, engenheiros, programadores, analista financeiro. Que ele está destacando que por causa da tecnologia você cria nichos de trabalho, né, ou áreas de trabalho em que você diferencia, por exemplo, cumprir ponto eletrônico, né? Isso, algumas atividades, isso é essencial, principalmente na indústria, né? O cara está ali, ele vai trabalhar naquele período, etc. Mas tem outras profissões que o ponto eletrônico, ele é indispensável, né? Você contrata a pessoa pelo que ela vai te entregar, né? É claro que é baseado em horas, né? A pessoa faz uma estimativa ali de quantas horas que ela vai gastar, mas e ela tem um prazo para gastar. Agora, se ela quiser trabalhar e fazer um negócio em uma semana, sendo que ela tem um prazo de um mês, ela pode fazer, né? Então, a tecnologia permite essa mudança, né, de forma de trabalho. Vocês concordam com essa afirmação? Ou alguém discorda? Está na linha do que vocês pensam também? Paulo colocou aqui que concorda, né, Paulo? Então, eu também concordo, né? Hoje, vamos dar um exemplo aí, né? Esses freelancers, né? Principalmente esses freelancers, né? Que é aquele, pode ser de diversas áreas, né? O cara vai ali, executa o serviço dele, no horário dele e tal, e entrega e cobra por aquela atividade, né? Vou dar um exemplo aqui, um programador, um desenvolvedor de software, né? O cara pediu um site para ele com X funcionalidades, ele vai lá, faz o negócio e entrega num prazo factível para o cara e ganha o dinheiro dele, pronto, e é isso, né? É muito comum, né, esse tipo de... Hoje, por causa da tecnologia, eu não sei se vocês já tiveram contato com consultas online com médico. Você faz a consulta online, você paga, né? Ou se você tiver plano de saúde, pelo plano de saúde, né? E você faz a consulta online pelo Meet, ou pelo WhatsApp, ou pela uma chamada de vídeo, né? O médico ali, ele vai tirar suas dúvidas, né? Ele não vai conseguir te examinar, né?
mas ele pode ali até mesmo te receitar um medicamento, né, de forma online. Alguém aqui já teve esse contato com um profissional que, né, consulta médica online? Alguém já fez isso? Anderson, não. Ninguém nunca teve essa experiência, não, Paulo, não. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Às vezes você tem um especialista, né, que ele, por exemplo, um lugar de medicina mais evoluída em todos os sentidos, né, que eu digo de drogas, né, de remédios mais adequados e tal, e estrutura técnica e corpo e de conhecimento é São Paulo, né? A gente vê que os melhores hospitais, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? Ah, não, Albert Einstein em São Paulo, Ciro Libanês em São Paulo, né? Então você vê ali são hospitais de referência no Brasil inteiro, etc, né? E aí você, ah, não, eu quero, estou com um problema de saúde aqui específico, e eu quero consultar com um cara que é um cara que entende do negócio, né? Aí você não precisa de, no meu caso aqui, São Paulo está 1.000 quilômetros daqui, 950 quilômetros, eu não preciso de arrancar daqui, ter o custo de ir lá em São Paulo, hotel, alimentação e etc, etc, para ter uma consulta médica com um especialista top, né? Eu consigo fazer isso aqui, uma reunião no Meet, eu vou pagar a consulta normal e tal, vai durar lá o mesmo prazo. É claro que, dependendo da situação, ele já vai, se ele realmente precisar de te ver, né? Ele já vai tentar agendar ali uma data e tal, mas a coisa vai funcionar mais. Você já teve um primeiro contato com aquele médico, ele já vai te pedir uma bateria de exames, você vai mandar os exames para ele, depois de prontos, ele já faz uma análise, se for algo simples, ele já encerra ali com você, ou já te passa a medicação, e etc, etc. E, se não, ele pede para você ir lá para fazer um exame mais específico, etc. Então, hoje em dia é possível, né, você ter esse tipo de relação de trabalho, né? Vocês concordam com isso ou não? Vocês acham que a medicina ainda tem que ser presencial e relação médico-paciente ainda tem que ser um negócio presencial? O que vocês acham? Boa noite, professor. Ô, professor César, Pode falar. se eu não me engano, foi semana passada, aqui mesmo em Divinópolis, teve uma cirurgia híbrida. O médico de um lugar e a outra equipe médica fazendo a cirurgia. Acho que foi a primeira no mundo. A cirurgia de fígado. É mesmo? Olha para você ver que história, né? Aqui eu estou sendo até um pouco mais modesto, né? Que eu estou colocando uma situação aqui de você ter um primeiro contato com o médico, né? É claro que na hora que eu falei isso, eu falei assim, não, você vai ter um primeiro contato, você vai ver se você gosta do médico, você vai saber a opinião dele, vai fazer os exames, diante dos exames ele fala assim, não, César, eu vou ter que te operar. Ah, não, então tá. Aí eu vou marcar a cirurgia que eu faço aqui em São Paulo, que o médico fala, vou marcar, vou agendar, vou lá para São Paulo, opero, pronto, né? Resolve o meu problema. Agora o Anderson já está trazendo uma novidade, né? Da onde que o negócio vai caminhar. Né? Você vai ter uma equipe aqui, vai ter uma equipe do outro lado, em que o cara vai fazer a cirurgia, né? Muito provavelmente usando algum robô, né, Anderson? E vai fazer. Mais ou menos isso. O cara tem a técnica ali para poder. Muito interessante isso, muito interessante. Isso aí, Anderson, não é uma realidade que eu digo assim, isso não está inserido na população, né? Vamos dizer, as pessoas não têm acesso ainda, mas pensando no futuro, certamente isso vai ser uma prática. Pois é, e foi a primeira, cara, do mundo. Eu achei bem interessante. Entendi. Não, você está doido, né? Isso é impressionante, esse tipo de história e situação, né?
Mas, enfim, aí a apostila aqui, ela trata dessa parte específica aqui, né? Aqui, aí ele coloca aqui essa questão também que a gente abordou, ó. Por outro lado, a mão de obra não especializada clama por uma vaga em uma empresa qualquer. Por mais contadores estão substituindo essa população. Isso causa desespero em boa parte da população que lota os cursos de especialização de mão de obra. Esse é o momento de quando a apostila aqui foi elaborada, né? Mas a gente, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a especialização, o domínio do conteúdo é um fator que vai diferenciar, isso aí a gente concorda, né? Mas apesar de que também aquele outro tipo de serviço, que é o serviço que não precisa, pensando aqui, serviço que não precisa de muita especialização, né? Ele ainda tem uma demanda alta. Eu penso que sim, né? É claro que a gente tem que separar muitas vezes o perfil da cidade, né? A gente já comentou sobre isso aqui, mas, por exemplo, às vezes nas capitais, nas cidades de maior porte, você vê uma demanda maior por empregos, né? Já em cidades menores, com a população menor, você já vê uma demanda maior, né, pela mão de obra, né? Então, a procura, né, eu já comentei isso com vocês, meu cunhado, ele tem uma construtora, né, ele tem casa, ele faz casa popular, e ele não consegue achar pedreiro, servente de pedreiro com facilidade, ele não consegue, né? Então, você vê. Estou citando o pedreiro, gente, não é uma questão. Eu acho que pedreiro, principalmente, tem que ter muita especialidade, né? Tem que ter muita técnica, né? Também não estou querendo dizer que pedreiro não seja uma profissão que não tenha conhecimento. Claro que a gente tem que ter, né? Com certeza tem que ter, ainda mais tipo de material, como é que faz todo o processo ali, até o capricho dele ali, né? Sentar um piso, rebocar uma parede, nivelamento, quantidade de ferro que vai pôr na obra, né? De aço, né? Tudo isso a gente sabe que tem muita coisa de especialização. O servente, bem menos, né? O servente é aquele cara mais para, não, vai lá fazer a massa, não, vai lá fazer isso, não, carrega aquele negócio ali, já é uma mão de obra pouco especializada, mas o pedreiro, até discordo de não ser especializado, né? Continuando aqui, na verdade, a produção está cada vez mais ligada à indústria ou agroindústria. Aí ele traz aqui está bem geralzão, ele traz um exemplo aqui da tecnologia, aqui nesse caso específico aqui, ele traz um exemplo da tecnologia na produção de álcool, né, de etanol e bioeletricidade, né? Você tem a cana, você tira o açúcar, você gera o etanol, às vezes a usina não sei se alguém aqui pode até Professor falar. César, Pode falar. esse caso aí também, essas máquinas também, são todas embarcadas com computador a bordo, e exige um conhecimento também, né? Por exemplo, tem máquinas de fazer plantação, né, que faz todo o alinhamento, né? Por exemplo, 30 graus para a direita, 5 para a esquerda, para a fileira, né, de plantação ficar ajustada, tantos metros, tantos quilômetros, né? O raio, que é onde vai se fazer a curva lá. Isso tudo aí também está demandando de pessoas, né, mais qualificadas, que tenham conhecimento assim, informática. Então, tem também quanto na parte de eletrônica em geral, automação. Então, exigiram muito conhecimento aí na parte de informática. Com certeza, né? Se por um lado você tem ali, por exemplo, hoje um trator, sei lá, uma colheitadeira, né? Eu imagino que essas colheitas, a gente vê uns vídeos indo, principalmente agora esse mês que passou, né? Final de março, início de março, que eles começaram a colher soja, milho. A gente vê
as colheitadeiras funcionando, né? Você vê que é um negócio de louco, né? A quantidade de tecnologia que tem ali. E um tratorista, por exemplo, que sabe regular uma grade, né? Sabe a técnica ali de... Esse cara ganha muito dinheiro, né? Por quê? Porque, eu vou te dar um exemplo. Às vezes um engenheiro agrônomo, ele vai lá, acompanha a plantação e tal, mas ele, às vezes, ele não tem um conhecimento ali do trator, né? E aí, na hora de regular ali, vai plantar, tem que plantar em tal profundidade, tal, né? Esse processo aí, ele é muito importante. O cara que tem a vivência à mão, né? Ele sabe, né? Então, esse tipo de coisa, eu vi ali, por exemplo, tem profissional que vai para o Mato Grosso do Sul, mexer com lavoura, né? Com a parte de mecânica, né, da lavoura e tal, o cara ganha 8 mil reais, 10 mil reais por mês e sem trabalhar muito. É, Sem. exatamente, você falou uma coisa certa aí, né? Atrás dessas máquinas evoluídas aí, tem que ter o profissional para prestar manutenção, né? Seja na parte mecânica, seja na parte de elétrica. Né? Com certeza. Concordo. Isso aí a Concordo. demanda é grande. É um exemplo, a cervejaria que inaugurou aqui no Uberaba aqui, é um exemplo assim, precisava lá de pessoas para acompanhar o processo, mas só que tinha que ter nível técnico, assim, ou em química, ou em automação, ou em mecânica, ou em elétrica, né? Porque é quase todo o processo lá é operalizado por computador, né? Não, claro, claro. Vocês não sabem a importância de você ter um conhecimento técnico em algo. Vou te dar um exemplo. Tipo, um amigo meu veio aqui em casa ontem e ele lá nervoso e preocupado com um acerto que ele tinha que fazer de uma comissão para um vendedor dele. E ele tem um sistema. E ele preocupado com esse negócio, sabe? De saber quanto que ele ia pagar de comissão e quanto que o cara realmente tinha vendido. E ele chegou aqui e falou assim, me ajuda aí. Eu fui no sistema dele, tirei um relatório, exportei para CSV, fui no Excel, agrupei as vendas, aí contabilizou os valores. Desses valores contabilizados, eu já lancei uma formulazinha de calcular a comissão, calculou a comissão, eu acho que eu gastei, se eu colocar, eu devo ter gastado uns 20 minutos para fazer um negócio para ele. Aí, e ele chegou aqui apavorado. Aí ele virou e falou assim, mas só isso? Só isso. Por quê? Porque ele não parou para pensar de ir lá, exportar o relatório de todas as vendas. Aí o sistema lá já dava uma opção para exportar para CSV. Não sei se você já viu o que é CSV. Como Separate Value, é um arquivo. É o Excel aqui, ó. Quando você cria, deixa eu abrir aqui o Excel. Só um exemplo, que esse exemplo às vezes pode servir para vocês em alguma situação, né? O sistema lá exportou um arquivo CSV, que eu acho que eu até tenho aqui, ó. Eu fiz aqui rapidinho para ele. Aqui eu já transformei ele em planilha já, mas então eu não tenho ele aqui não. Isso não ia mostrar o que o sistema exportou, sabe, para vocês. Aqui eu já coloquei, aqui eu já transformei em planilha e gerei para ele aqui as comissões e tal.
Não, não é esse aqui, não. Eu ia mostrar o exportado, mas um arquivo CSV, deixa eu mostrar para vocês. Pegar aqui um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um arquivo CSV, ó. Ele é um arquivo texto em que você tem aqui, usa um delimitador para separar as colunas, né? Aqui, ó, isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma outra coluna, isso aqui é uma outra coluna. E a maioria dos sistemas de informação, elas exportam arquivo CSV. E aí você consegue vir aqui no Excel e pegar esse arquivo e abrir ele aqui, ó. Ele já abre em colunas, tá vendo aqui? Então, esse é muito comum o uso dessa questão do arquivo CSV. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que em 20 minutos, eu montei uma planilha aqui para ele, né? Que ele falou, não, cara, agora é só eu pegar. Aí ele já tirou a conta e falou assim, não, agora, como essa planilha já tem os clientes, né? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um cliente, esse cliente aqui, ele vai avaliar se foi uma venda do vendedor dele. E depois vai calcular, né, em cima. E olha para você ver, ó, não vendeu pouco não, tá? 9 milhões aqui o valor das vendas. Só para mostrar para vocês que não é um caso assim, não é uma empresinha não. Então é isso. Às vezes um detalhe técnico que a pessoa tem ali, né, uma visão mais técnica, ela consegue resolver o problema, né? E, gente, informática é um negócio que você usa em tudo na vida, sabe? É inerente. É uma profissão muito bacana. Pena que não é tão valorizado, sabe? Eu não acho que seja tão valorizado. O empresário, ele vê a informática como um custo. Ele não vê como investimento. Ele não vê... Vou te dar um exemplo. Um outro conhecido meu tem uma loja. Uma loja de roupas. Ela tem em João Pinheiro e Brasília. E tem em outras cidades, que se qualquer outra cidade. E ela paga R$1.000 por mês para 4 módulos do sistema. Tem um módulo servidor que fica na confecção, que centraliza todas as informações, e tem mais 3 módulos, que são os módulos de venda, que ficam nas 3 lojas. E ela paga R$250 por cada um desses. Então, ela paga 250 mensal para o servidor e 250 mensal em cada uma das lojas. E o sistema faz tudo. Ele faz o controle de estoque, ele faz todas as vendas, e diariamente, quando você fecha o caixa nas lojas, você consegue importar os caixas que você fechou, né, com todas as transações, para o servidor. E o servidor ali, você tem todo o cenário de cada loja. Então, você sabe quanto que... No outro dia de manhã, você sabe quanto que a loja vendeu no dia anterior. Né? Vamos supor que elas fecharam o caixa lá, no caso lá dessa loja, elas fecham o caixa no outro dia de manhã. Tipo, a primeira coisa que elas fazem é fechar o caixa do dia anterior. Elas fecham no dia... E aí, lá pelas 10, 11 horas da manhã, já está o movimento do dia anterior lançado no servidor. Ó, 300 mil tipos de relatório. Sabe qual o produto mais vendeu, qual é o melhor cliente, qual a pessoa que mais, qual o melhor vendedor, sabe tudo. O sistema dá todas as informações. É perfeito para a gestão do negócio. E aí você vai reclamar de R$1.000, né, por mês, para uma movimentação, às vezes, de 300 mil, 400 mil, eu não sei direito qual que é o faturamento. Essa época deve ter caído muito. Mas eu vejo R$1.000 muito barato, né? Para você ter toda essa eficiência, né? Questão fiscal, emite cupom fiscal, faz todo o processo, né? Controla estoque. Imagina você se você chegar num vendedor assim e falar assim, qual que é o produto que você mais vende?
pensa numa loja que tenha vários tipos de produto, né? A gente tem que colocar assim, se for uma loja que vende pouca coisa, mas imagina você tirar um relatório e saber qual que é o produto que você mais vende, né? Ou então, assim, qual que é o produto que você tem mais margem, o que você mais ganha com ele. E aí você começa a classificar e ranquear esses produtos, né? Ah, esse produto X aqui, né? Eu tenho uma margem maior, mas eu vendo ele menos, mas é o que eu mais tenho margem. Mas esse outro produto aqui é meu campeão de venda. E aí você começa a tirar esses relatórios gerenciais, né, para o seu negócio. Cara, é lindo, né? É impressionante o tanto que isso vai te dar retorno lá na frente. Quer dizer, eu vejo assim, né? Vou te dar um exemplo específico já eu aqui raciocinando o que um gerente de uma empresa dessa poderia fazer. Ele vê lá, vamos supor, lá no caso, uma confecção. Ele vê lá qual foi a blusa, ou a calça, ou a bermuda, ou o vestido que mais vendeu, né? E aí vamos supor que eles, opa, isso aqui eu sei o que deu certo, mas o que deu certo mesmo, né? Não é assim, vendeu. Não, o sistema está falando que vendeu, tá? Porque vendeu, né? É fato, né? Você sabe até quem comprou aquele produto. Então, olha, o que você vai fazer de posse dessa informação, né? Tem 300 mil coisas que você pode fazer. Por exemplo, não, na próxima estação eu vou produzir, né, um produto semelhante, porque eu sei que as pessoas gostaram, mas aí eu vou fazer um diferencial aqui nas cores e tal, mas eu vou manter esses produtos que venderam muito. Por quê? Porque nessa coleção aqui vendeu demais. Então você faz, tem muita coisa que a informática pode te dar, né, que vai mudar a forma de você gerir a empresa. Você para de fazer as coisas no achômetro, né? Por exemplo, quem te deve, isso aí para mim, você pegar e falar assim, não, mesmo que o cara não tenha um sistema de informação, mas eu tenho uma lojinha, vou usar uma planilha aqui e eu sei nessa planilha quem me deve, né? Planilha é lindo, tá? Eu gosto muito de planilha. Estou mostrando para vocês que ontem eu usei uma planilha. Planilha é lindo, porém, quando você passa a ter grande quantidade de linhas na planilha, aí o próprio Excel ele se torna uma ferramenta perigosa. Não sei se vocês vão concordar com isso. O Excel é lindo, é maravilhoso. O Excel eu conheço empresas que tudo é no Excel e empresa com 60, 80 funcionários. Só que qual que é o problema? Você é a integridade dos dados, sabe? É muito fácil você extraviar dados, perder planilha, perder informações e até mesmo alterar informações que são importantes. Não sei se vocês vão concordar. Aqui, ó, por exemplo, se eu trabalho numa planilha muito grande, né? Vou dar o exemplo aqui dessa planilha que eu mostrei para vocês aqui, ó. Na hora que você, então, ela é uma planilha grande, ó. Essa planilha aqui, ela tem, até que essa aqui não está grande, não. Deixa eu pegar uma maior aqui. Aqui, ó, essa planilha aqui é uma planilha grande. Ela está com... Não tá aparecendo na imagem, não. Tá, não? Não, já Deixa tem eu... um tempo. Não, mas eu não estava mostrando mesmo, não. Eu estava só falando mesmo. Agora que eu vou mostrar. Tá certo. Estava só mostrando essa questão Deixa eu apresentar a minha tela inteira aqui que fica melhor. Aí, ó, tem essa planilha aí. Essa planilha aqui é uma planilha grande, ó. Ela tá... Não, até que ela... Mas eu tô achando muito pouco essas planilhas. Deixa eu ver essa aqui. Tá pouca também. Deixa eu ver essa. Essa aqui tá boa. Ó, essa aqui tem 15 mil linhas.
né? Então, a planilha que tem 15 mil linhas. Perfeito. Você está aqui mexendo, ou se você vier aqui sem querer, olha aqui, ó, mexendo com o mouse e fizer isso aqui, ó, o que que acontece? Viu o que que é o problema de planilha? Você tem muita liberdade com ela. O mouse, quando você mexe com uma planilha muito grande, a chance de você fazer besteira é muito grande. Então, a planilha, ela é linda, mas ela tem a limitação dela. Se você fez isso aqui e mandou salvar, você perdeu os dados, né? Aí você tem que ficar correndo atrás de, né, salvar isso em nuvem para ter um histórico das modificações para você poder utilizar. Então, não é um negócio pensando em grandes sistemas, né? Não é um negócio tão profissional, né? Mas para poucas quantidades de dados é lindo. Uma planilha, eu vou te contar um negócio. O Excel é lindo. E continuando aqui, gente, como podemos notar, os benefícios da evolução tecnológica estão... essa aqui é uma frase que eu destaquei, que eu não gostei da frase dele. Esse autor aqui, você percebe nas falas dele que ele é meio socialista, assim, sabe? Ele tem umas tiradas, às vezes ele sempre coloca o negócio de capitalismo, né? Ele tem uma... Vou até mostrar para vocês aqui, que eu nem vou passar isso aqui, eu dei uma olhada aqui também. Tem uma... Na unidade, tem uma... Como é que fala? A unidade 4, se eu não me engano, aqui, da apostila, que até coloquei para vocês, eu nem vou passar ela para... Aqui, acho que é a unidade 4. Não. Essa não. A unidade 3. Deixa eu ver se é a 3. Esse aqui é a 3. Nós estamos na 2. Aqui, por exemplo, o papel dos movimentos sociais, coloca bandeira de partido político aqui, movimentos sociais lutando por seus objetivos. Essa parte aí eu não vou envolver, não mexo com política não, viu, gente? Isso é uma questão muito pessoal de cada um, não vou entrar nessa Está muito melindroso, professor César. E outra coisa, não tem ciência no negócio, né? A política, ela não é mediante a ciência. Nós aqui nós trabalhamos com fatos, né? Política tem todo um negócio muito complexo, na verdade, a questão política, né? Então, essa fala específica do autor aqui, em se tratando aqui, eu discordo, ó. Como podemos notar, os benefícios da evolução tecnológica estão apenas em aumentar o contato e a comunicação entre as pessoas. Está querendo dizer aqui que a informática, os computadores, smartphone, tablet, etc., maximizou a comunicação entre as pessoas. Fato, beleza, trouxe 300 mil tipos de benefícios. Mas ele vem e coloca aqui, já os malefícios são enormes. Eu não vejo assim, eu não consigo, eu até forçando aqui eu não vejo tantos malefícios assim do avanço tecnológico, do avanço dos computadores, do avanço da internet. Pelo contrário, eu acho que assim, os benefícios, eles superam e muito os malefícios. E muito, em todos os sentidos. Olha quantos exemplos nós trouxemos aqui, né? Você vê agora o Enem está aberto, o cara escolhe. Cara, ele foi bem no Enem, se ele quer fazer medicina, ele consegue fazer. O Enem foi lá, unificou, ele pode fazer medicina. Lá no Acre, né? Lá tem uma faculdade de medicina que às vezes a nota de corte dele, ele vai conseguir passar em medicina lá, gratuito. Né? Ele vai ter que se sustentar lá, mas alguém manda R$1.000 para ele sobreviver lá, colocar um salário mínimo, R$1.100, ele dá um jeito, ele sobrevive no Acre com R$1.100, só que ele não tem que pagar a escola, ele vai ter só que comer e morar, né? Então, enfim, eu acho que o SISU está acontecendo agora, você vai lá, escolhe, né, as suas vagas, graças à tecnologia. Como é que isso ia ser feito se não fosse a tecnologia, né? Como que eu estou dando um exemplo real do que está acontecendo hoje.
vai até amanhã as inscrições do SISU, né? Que é o vestibular unificado. Com a nota do Enem, tem lá mais de 200 mil vagas e a pessoa vai escolher aonde que ela vai estudar, né? Como que isso ia poder, né? Como é que você ia poder fazer isso? Antigamente, eu não sei se alguém aqui passou por isso, às vezes nem teve oportunidade de passar, né? Era o esquema do vestibular. Você ia fazer um vestibular, você tinha que fazer 8 inscrições, pagar não sei quantos R$ 1.000 só de inscrição, né? E aí você ia lá, se você passasse, a faculdade ia correr atrás de você para você fazer a matrícula, mas depois, se você fosse mudar essa faculdade, você não recebia dinheiro de volta, é uma confusão, né? Hoje em dia, por causa da tecnologia, você sofisticou o negócio, né? Hoje você tem um vestibular integrado, que é o SISU, né? Que você consegue concorrer a de todas as universidades federais, né? As estaduais, né? Por exemplo, a USP é uma universidade estadual que ela tem um vestibular dela próprio, né? Mas, enfim, todas as universidades federais fazem parte do SISU, né? As vagas são do SISU, enfim. É um negócio muito bacana, né? Então, eu confesso para você que essa frase aqui, ó, já os benefícios são enormes, eu não vejo assim, não. Eu não consigo. Tem a questão do trabalho, que é a que mais pega, né, gente? Ah, tirou vagas, né? Que, ó, por exemplo, o computador e acelerações econômicas. Um primeiro problema, o autor sempre fala nisso, né? Foi o desemprego estrutural causado pela automação, robotização da produção dos serviços das empresas no mundo. Fato, né? A gente conversou sobre isso. E-commerce perdeu vaga? O comércio eletrônico tirou vaga do mercado de trabalho? Com certeza, né? Sei lá, vou te dar um exemplo. Se numa cidade você tinha tantas lojas para vender para aquela população, com as lojas aí de comércio eletrônico, Mercado Livre. Eu citei um exemplo da facilidade. Esse dia, o Kleber, eu comprei, esse dia não, comprei um produto no Mercado Livre na terça-feira, dia 6, e chegou para mim na sexta-feira, dia 9. E olha que eu moro no interior, né? Se fosse entre capitais ou cidades maiores, por exemplo, Beraba, Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo, capaz que entrega no dia seguinte. Você compra num dia e entrega no outro dia, de tão veloz que é essa questão, né? A gente já... Estava vendo esses dias, estava vendo o SSD esses dias. E eu vi lá, tinha para chegar no outro dia aqui, para mim. Aqui em casa, para mim, SSD, aí depois eu procurei luminária também. Impressionante isso aí. De um dia para o outro. Claro. A logística está muito monstra. Isso vai tirar muito trabalho, sabe? Por exemplo, comércio local, né? Ele é muito prejudicado. Tem até campanhas nesse sentido, né? Vocês viram aí, compra no seu bairro, compra no mercadinho do seu bairro, valorize o comércio local, né? Isso é importante. Mas os caras enfiam a faca, é muito difícil. Por exemplo, tem até para cerveja, tem o Zé Delivery. Até cerveja chega gelada para você na porta da sua casa. É isso. Então, é uma coisa que não tem jeito, vai só crescer. Eu tenho que comentar também nesse sentido. Esses dias eu precisei de um despachante, certo? Eu lembrei de você. Cara, ele vai ficar totalmente em desuso. Eu fiz tudo sozinho. Tudo sozinho. Se você tirar a segunda via de recibo do carro do meu pai, eu fiz sozinho. Eu fui lá, fiz tudo o processo pelo site do Detran, e o despachante falou para mim que ele ficou um valor muito abaixo que ele tinha falado. Tudo, eu pus a mão na massa e fiz. Não, com certeza. É mais ou menos isso aí mesmo. Escutando você falar, não tem outro caminho, não tem para onde voltar mais. A tecnologia vai avançar só mais e mais cada dia que passar. Mas aí, por exemplo, nesse caso do Zé Cerveja aí que você falou, né? Cabe ao cara do boteco lá
colocar o bar dele lá para vender a cerveja pelo Zé Cerveja, sabe? Entendeu? Cabe ele ter essa visão, falar, cara, eu vou fazer uma parceria com esses caras, porque a minha cerveja está aqui, meu bar é bem localizado, e eu vou entregar essa cerveja, né? E aí o cara, ele vai se virando, ele vai, né? Sim, ele vai tendo a oportunidade, ele já tem a estrutura toda para gelar a cerveja e tal, e tal. Chega lá, ele já conversa com o cliente, ou você pediu lá no Zé Cerveja, não sei o que, né? Então, assim, Beleza, cliente, dá desconto. fala, ó, a hora que você precisar, você liga aqui que eu trago aqui para você, sei lá. Eu acho que a gente tem que, ó, até falando aqui, ó, de um lado eles provocaram um grande incremento da produtividade da riqueza social. Vou dar outro exemplo, que essa questão do desemprego, a gente também já falou da questão do bancária, né, dos bancos, o tanto de agência que vai sendo fechada, do tanto de pessoas que trabalhavam e deixaram de trabalhar, né, com essa questão aí de banco, né, isso aí. E é natural, porque olha para você ver, quem aqui tem uma conta digital, de um banco digital, tipo Nubank, Tem Inter. Nubank, tem PagSeguro, tem. Ixi, Então, aí, Kleber, eu tenho uma conta no Nubank, particularmente aqui, eu não gasto um centavo. Eu não gasto pois é, nada, o PagSeguro me nada. conquistou por isso aí. Eu não tenho nenhum real, eu nem recebo lá, não mando nada lá. O que eu fazia? Quando não tinha Pix, nessa conta minha do Nubank, ela, na época, ela estava rendendo lá CDI, 100% do CDI. Então, se eu deixasse o dinheiro lá um mês, ele ia render 6% ao ano, né? O que daria ali, deixa eu fazer a conta aqui, na época que eu criei, dava 7%, na verdade, o CDI. Foi em 2018 que eu criei. Então, ó, estava uns 7% do CDI. CDI é para você investir, né? Você coloca lá e ele vai render. Aí, por exemplo, fui lá e coloquei lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei, transferi, e para transferir, eu paguei um boleto, então eu não gastei nem um centavo para colocar o dinheiro lá. Vamos colocar aqui 5 mil reais. Vamos supor lá que eu deixei um mês lá, né? Esse dinheiro lá na época estava 7%. Então foi 5 mil reais, aí 7% ao ano, então 7 dividido, né? 7%, né? Peraí, 7% dividido por 12 vezes 5 mil. Não, acho que ficou errado aqui, peraí. 7% dividido por 12. Agora deu certo. Vezes 5 mil. 30 reais que rendia lá por mês. Esse dinheiro aqui. Se eu deixar 5 mil reais lá, eu ia ter 30 reais, né, do dinheiro. E não ia pagar nenhuma taxa, não ia pagar nada, né? Aí beleza. Agora você vai na Caixa, que é um banco considerado top e tal, né? Você tem muitos clientes, etc. Você acredita que tem gente no Minha Casa e Minha Vida que paga uma parcela de 500 reais na Caixa e a Caixa cobra dele uma cesta de 59 reais? Vocês acreditam nisso? Uai, no mercantil, meu pai paga uma taxa por mês lá de 60 reais. 60 reais. A Caixa, ela cobra, o cara já não é bom de dinheiro. Ele já está no programa Minha Casa Minha Vida. Ele paga uma tarifa de 500 reais de parcela da casa própria dele. E a Caixa ainda cobra mais R$ 59,90 dele por mês. Só para ele ter a conta lá. E aí é débito automático dessa conta. Então,
prejuízo, né? Perdeu o emprego, os bancos perderam empregos, as agências fecharam, teve uma remodelagem agora no Banco do Brasil, fechou a agência, Bradesco já vem fechando, Itaú, Santander, eles são mais rápidos nessa questão aí, né? Então, se você vê um negócio desse, cara, eu fico impressionado com uma questão dessa, né? Do tanto que aí você vai num banco digital em que você coloca lá, na época, hoje não, né? Na época rendia 7% ao ano dinheiro e eu não pagava nada, nem R$1, nada. Pagava nada. Só baixei o aplicativo, mandei a minha foto da minha carteira de motorista e ele fez lá todo o processo, pronto, tranquilinho. Sucesso. Pegando outro exemplo aí. Lembra que falar de questão? Paulo, só para poder completar aqui. Pode? Esse tempo atrás, fui pagar um boleto, fui renovar o seguro estudantil meu do estágio, né? Cara, eu copiei o código de barra, dele ali no PDF, só joguei o código de barra no. Ele ficou na área de transferência, né? Fui tentar pagar pela Caixa, a Caixa não quis aceitar minha cópia. Eu abri o PagSeguro, o PagSeguro já identificou e já pôs para mim na área de cobrança automático. Ele já apareceu lá assim, identificamos o código de barra, se eu tenho que pagar essa conta, na hora. Ele já pôs o código de barra no jeito para mim. Você ganhou aí uns 10, 20 segundos, mas imagina para uma pessoa que paga 30 boletos por dia, né? No seu caso específico, você pegar uma empresa, o cara tem que pagar vários boletos por dia, isso é uma mão na roda, né? Nossa, com certeza. Fala, Paulo. O Paulo saiu aí. Pode falar, Glaura. Salve. Ô César, você comentando desse negócio de e-commerce, né? Venda via internet e tudo. O que a gente acha engraçado é o seguinte, que as próprias lojas físicas faz concorrência do site, né? Então, por exemplo, Casas Bahia, se você for lá na loja, tem um preço, mesmo produto, no site é outro. Mas mais caro, vamos supor assim, um fogão lá na loja física é R$1.000 e no site é 900. Certo. Mas se caso você chegar na loja e falar assim, não, mas aqui eu vi no site e tal, aí eles fazem o preço, né? Parece que é uma briga de concorrência entre eles mesmos, né? Entre a empresa e empresa mesmo. Essa questão realmente existe, e aí antigamente eles não conseguiam fazer preço do site não, mas agora acho que já está conseguindo, né? Isso é bom para o consumidor, né? Afinal de contas, ou seja, sei lá, Magazine, Casas Bahia, Ponto Frio e tal, eles entenderam que, não, eu quero vender, senão ele vai comprar na internet, na hora que ele for na internet, às vezes ele vai olhar lá, vai ver um outro site que está mais barato e tal, vamos, né, mudar a estratégia em relação a essa questão aí. É importante o consumidor ter essa ciência de que antes de fechar negócio com o cara da loja, não o vendedor da loja, ele dá uma olhadinha na internet, porque a informação está lá, né? Usar os sites aí de busca, de preço, né? Tem Buscapé, Jacotei, que aí você consegue, vocês já usaram, né? O Google tem um serviço, mas esses são mais, vamos dizer, mais profissionais, vamos dizer, de busca de preço de produto, né? Você tem um certo tipo de produto, e aí você faz a busca nesse produto e ele tem lá um histórico de preço. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está aqui, sei lá, Smart Ô, J. Salve, enquanto o professor olha aí, a minha esposa viu o preço no site, foi lá na Magazine Luiza, e eles falaram que no site é uma coisa, na loja física é outra. Eles não quis fazer o mesmo. Não quiseram fazer, não, né? Aqui, por exemplo, se você vem aqui, se você vai, por exemplo, num Buscapé da vida aqui, ó, que é um famosão, né?
E aí você pesquisa aqui, ó, TV de 70, né? Ah, não, então tem essa TV de 70 aqui no Buscapé, ó. Ela tá por esse preço aqui, né? Aí ele te mostra, né? Todas as lojas e os preços das lojas, né? Então, aqui, ó. Então tá esse valor, Casas Bahia tá esse valor, aqui tá esse valor e tal. E aí ele mostra o histórico dos preços. Esse gráfico aqui é muito interessante, né? Por exemplo, hoje ela tá 5.961, né? Mas aqui, ó, teve um dia que ela foi para 4.499. Então a pessoa, ela tem consciência, né, de que não, hoje ela está comprando, não é o mais barato. Teve um dia aqui, né, no dia 24 de março, em que essa TV, né, saiu por 4.499. Então, você tem esse tipo de informação nesse, por exemplo, no Buscapé, Jacotei, né? Pessoal, essa aí você entrou o quê? Foi no Buscapé? Isso, exatamente. Quando você faz esse tipo de busca, você pode até ir no Google direto aqui, na Smart TV 70. Aqui ele vai te dar vários preços, ele já te mostra aqui. Esse aqui é o do Google, né? Esse primeiro aqui, ó, é o do próprio Google, né? A recomendação dele aqui, né? Ele faz essa pesquisa para você. Não é ruim, não. E aí tem nível de confiança também da loja, ô César? Aí, em relação a nível de confiança da loja, a gente sabe quais são as principais, né? Você tem Fast Shop, Magazine, Casas Bahia, Ponto Frio, Shoptime, Americanas, Extra, Carrefour. Você tem todas essas, que são as principais, é as que vendem muito, né? Aí tem aqueles sites que são menos populares, né? Nesse sentido, se o site for menos popular, eu não aconselho a comprar. Não aconselho. Ou então, se você quer, a meia, tá muito bom o preço e tal, não compra. Mas, não, mas César do céu, é um site aí, ó, procurei, aí você dá uma olhada nesses sites que controlam, né, as compras. Por exemplo, Reclame Aqui. O Reclame Aqui você consegue ver, né, vou dar um exemplo. Casas Bahia, aí você vai no Reclame Aqui, né, que é um site para esse propósito, né? Aí ele tem lá a qualificação, olha, não, as Casas Bahia 7.1, né? Então é bom, você pode comprar, porque no Reclame Aqui tá falando que é bom e tal. Aí você vai pegar uma loja que nem tem Reclame Aqui, né? Um produto muito mais barato, tá com cara de golpe, né? Aí, na pior das hipóteses, a minha sugestão, já entrando num assunto que indiretamente tem a ver com a aula, né? Não tem totalmente, mas tem indiretamente. A minha sugestão é usar o Mercado Livre, sabe? Porque no Mercado Livre não tem erro. Você não gostou, você devolve. Se não concordou, eles entram naquela negociação de conflito lá, e o dinheiro não passa, não adianta. Aí, enfim, se você não recebeu o produto, você vai receber o dinheiro de volta. O Mercado Livre, ele é excelente para quem compra e péssimo para quem vende, porque lá sempre quem está errado é quem vendeu. Lá o cara que comprou está sempre certo, no Mercado Livre. Então, para quem compra, é lindo lá. Mas aí os vendedores que vendem lá já sabem todas as regras, já colocam, né, certinho essa questão, né? Enfim, então tem essas questões que realmente tiraram o conforto, mas os empregos das pessoas. Mas eu vejo os bancos, né? O benefício que trouxe é muito grande. Muito grande. As pessoas não precisam mais enfrentar a fila. As pessoas, não sei se vocês estão lembrados, eu não sou muito velho não, mas eu tenho 36 anos, eu ia para o banco, para o meu pai, eu ficava 2 horas na fila do Banco do Brasil, aqui de João Pinheiro, para poder depositar um dinheiro, ou descontar um cheque, ou fazer alguma coisa. 2 horas. A fila era enorme, né? As pessoas ficavam lá, né? Então, hoje em dia, cheque nem se usa tanto, né? Mais em empresa mesmo que usa cheque.
Pessoa física nem usa cheque mais, né? Usa mais a questão de cartão de crédito e tal, e essas outras formas de pagamento que a gente já discutiu aqui também, Pix, né? Transferências, né? Esses PicPay da vida e etc. Então, mudou muito. Eu acho que veio para somar, para facilitar a vida. Quem que tem a tendência a dar calote nas pessoas está sendo muito prejudicado, né? Com a tecnologia. Né? O cara dava um cheque lá, e não pagava esse cheque de jeito nenhum. Né? A pessoa ficava com aquele cheque lá e o cara abria conta em outro banco e dava mais cheque, dava mais cheque. Hoje o cara não consegue fazer isso, né? Ele tem lá todo um rastreio que a tecnologia fornece do nome dele. Né? Então, o cara não... Ele fez uma besteira ali, aquilo vai ficar marcado. Né? Ele não vai conseguir fazer outra. Ou se conseguir fazer outra, logo ele não vai conseguir mais. Né? Você tem todos esses órgãos aí que auxiliam, né? SPC, né? Serasa, que dão suporte aos comerciantes, né? Nessa hora, antigamente não tinha. Antigamente você via vários casos do cara, se o cara, tipo assim, que o fiado do cara era, você vê o pessoal mais velho falando isso, eu tinha um supermercado, meu fiado lá dava 10 carros popular, 20 carros popular, teve um cara um dia que me falou, 20 carros popular é 40 mil, 20 vezes 40 é 800 mil, né? Então, o cara tinha um prejuízo de 800 mil reais, dinheiro de hoje, teve na época, só do fiado dele, né, que ele vendeu e não recebeu. É muito difícil, hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia o cara não tem esses prejuízos grandes, não. Ainda acontece em situações de negócio, né? O cara faz ali um contrato da venda de um apartamento, de uma fazenda e tal, isso ainda acontece. Né? Mas para o pequeno, para o negócio ali, hoje em dia acontece bem pouco, né? Assim, só se o cara... Porque, você não tem cartão, não? Faz um Pix, passa no débito. Não, divide para você no crédito e tal, e vai insistindo e tal, né? O fiado acaba diminuindo, né? Então, eu vejo assim, eu vejo com muito ponto positivo e pouquíssimos pontos negativos, né? Tem só uma questão aqui, que ele comenta nessa parte aqui. Muitas empresas com estratégia de obter lucro passaram a não concorrer com as outras e sim comprá-las. Um sistema de fusão de capitais. Isso realmente existe, né? A gente sabe dessas fusões, até separei umas aqui, que marcaram, e elas fazem isso mesmo, né? Aqui, por exemplo, Americanas, Submarine, Shoptime, Sou Barato, é a mesma coisa, viu, gente? Mesma empresa. Magazine Luiza, Netshoes, mesma coisa. Não sei se vocês sabiam disso. Casas Bahia, Ponto Frio, fusão. É a maior rede hoje de venda de produtos eletrodomésticos, etc. Casas Bahia, Ponto Frio. Né? Você tem umas parcerias na área de tecnologia, Nextel e Claro. Raia Drogasil, que é uma empresa muito grande na área de farmácia, né? Com Onofre, que também era outra. Avon e Natura, quem vende Natura aí, Avon, mesma coisa. Buscapé e Zoom são parceiros. Na área financeira, Itaú e XP, né? XP Investimentos, Itaú comprou boa parte das ações da XP, né? Um sócio quase que majoritário dela lá. Enfim, então tem aqui algumas empresas que se juntaram, aí nesse ponto aqui eu concordo com o autor, né? Maximizar lucro, né? Eles fazem esse tipo de coisa. Né? Não, o cara está crescendo, é meu concorrente, ao invés de eu deixar ele crescer, eu vou lá e compro ele. E fico com os clientes dele, né? É uma estratégia. E para o cara que vende é bom demais também. O cara recebe milhões de reais lá, ele nem sabe que ele vale aquilo tudo, né? E aí ele acaba, a chamada proposta indecente, ele acaba aceitando e não concorrendo com a empresa grande, né? Isso é muito comum no mercado aí, né? Então, ele fala dessa questão aqui e realmente isso acontece mesmo, né? Para
Você vê um produto, não, lá no Shopping Time está um preço, na Americanas está um outro preço. Opa, é a mesma coisa, né? A mesma empresa. Então, na verdade, você tem que ir num terceiro. Porque, na verdade, você está deixando... Às vezes, eles podem fazer esse tipo de julgada, né? Coloca na Americanas um preço, no Shoptime um preço, e no Submarino outro preço, e no Submarino fica mais barato. Aí você olha lá e fala, opa, vou comprar no Submarino, né? Mas ele está te induzindo a comprar, né? Naquele local. Nenhuma das três dele, né? Uma das quatro, na verdade, né? Sou barato também está no meio ali. Enfim, isso aqui realmente acontece. E só para a gente finalizar, gente, aqui, ó, essa sessão aqui, o papel da mídia, eu vou falar sobre ele. Aqui está o comércio ilegal na informática, eu vou deixar para tratar isso de uma forma específica, quando a gente estiver trabalhando com questão de ética na informática, tá? O 2.6. E aqui o papel da mídia, eu vou falar agora, a gente vai discutir agora. E aqui, por último, no 2.7 aqui, ó, ele só faz um resumo. Esse informática e cidadania, democratização da informática, faz só um resumão do que foi visto. Então, não tem grandes novidades nessa última sessão 2.7, não. 2.6, nós vamos ver quando estiver tratando com ética. E tem essa questão aqui do papel da mídia. Particularmente, gente, eu acho que a mídia, ela revolucionou com a questão dos computadores, com a questão da internet. Não sei se vocês vão concordar com isso, né? Hoje, você tem toda a revista, todo jornal, que antes era impresso, né? Você tem hoje ele no formato digital. Você vai desde jornais locais, né? Por exemplo, aqui em João Pinheiro tem um jornal local que chama JP Agora. É extremamente popular. As notícias que circulam nesse jornal, elas atingem, sabe? As pessoas publicam lá, as pessoas da cidade ficam sabendo. Né? Ou seja, é um jornal local, né? Antigamente tinha jornais locais? Sempre teve, né? Mas que um custo bem mais barato, né? Você tem ali poucas pessoas que precisam para tocar um jornal local, né? Aí você tem lá, além do site que é do JP Agora, você tem o Instagram, o Facebook, eles movimentam todos as redes sociais também, né? Aí você vai para a esfera regional, né? Aí você, então, estado, aí você tem o estado de Minas, você tem o Tempo, você tem Itatiaia, né? Uberlândia, Uberaba, qual que é um jornal aí regional que atende a região? Jornal da Manhã. Como é que chama? Manhã tem rádio também dele, tem... É um jornal bem abrangente, fala de notícias do Brasil, Como é que chama? Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, da região. É bem tradicional aqui. Ele tem a versão online dele, assim? Tem. JM Online. Ele é bem popular. Você vê que a gente começou essa história de evolução tecnológica, né? Muito se deve à imprensa, né? Lembra da gente falar por que a imprensa chama imprensa, né? Por exemplo, no exterior é press, né? No país de língua inglesa, a imprensa chama press. Press é de prensa mesmo, né? De jornais eram prensados, né? E dali, né, dessa mídia impressa, que eram os jornais da época, é que você conseguiu divulgar a informação, né? Popularizar o conhecimento. Né? Então, você imprimia o jornal, mandava alguém entregar aquele jornal, ele era entregue para as pessoas, né? E hoje, o papel dela só mudou a mídia, né? A mídia hoje, ela é uma mídia eletrônica, não é mais o jornal, né? Então, você tem todos seja na regional, na local, na regional, na nacional, você tem ali
todas as mídias, né? Você tem um site, você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o Facebook daquela mídia, né? E quando você tem uma matéria jornalística e tal, é publicado, né, em todas essas mídias, né? Aquela notícia, então aquela notícia atinge as pessoas muito rapidamente. Aí a gente estava falando, né? Local, regional, aí você tem, por exemplo, Estado de Minas, O Tempo, Itatiaia, né? Tem outras aí relacionadas ao Estado de Minas, né? E tem as nacionais, CNN, isso aí já é um canal de televisão junto com o site, aí você tem o Grupo Globo, que tem Globo News, o Globo, Jornal Nacional, tudo, né, relacionado a... Você tem Folha de São Paulo, você tem Estadão, que também é muito popular, aí você tem todas as revistas, Revista Veja, Isto É, que também tem a versão digital e etc. Você tem um jornal novo agora, hoje novo, assim, que é totalmente da internet, que é o Antagonista, que tem lá também notícia, furo de reportagem, específico já para a era digital, né? Então, enfim, você tem toda a mídia, ela revolucionou, né? E aí revolucionou a informação também, né? Qual que é a informação hoje do dia? O que pegou hoje? Aposto que todo mundo sabe. Conversa do Cajuru com o presidente? O Cajuru. Tem uma conversa, um áudio, né, do Cajuru com o presidente, em que eles conversam sobre uma CPI. Essa CPI é qual CPI? Alguém pode falar aí? CPI da Covid. Fazendo arrastão aí. Sem entrar em política, mas vai sair fazendo arrastão. E tem muita gente preocupada, viu? Não dá nem dormindo. Mas aí isso foi o noticiário hoje, né? Essa é a pauta de hoje. Você pode entrar nos principais veículos aqui, CNN, Folha, Valor Econômico, Estado de Minas, o UOL, G1, e você vai ver que esse é o grande, é a grande... Então, hoje todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Graças a essa mídia, né? Essa quantidade de mídias que eu tenho hoje disponível para eu poder publicar uma informação, né? Você vê o Twitter é uma ferramenta massa demais, né? Você acompanha determinados jornalistas, aquela informação chega para você na hora, né? É claro que uma pessoa que publica toda hora, né, não é tão... Só para poder complementar isso aí, tem o antagonista, aquele cara eu acho que ele nem dorme. Ele publica no Twitter, no Telegram, no WhatsApp, ele rumo uns 70. Eu parei de seguir aquele cara porque não tem cabimento, não. Ele dá notícia a qualquer hora. Não tem base. A notícia dele é ponta firme. Pode acompanhar. Entendi. Aí, ó, pra você ver. Então, você vê a influência da tecnologia, né? Você tá doido. Isso aqui, ó. A web é para isso, né, gente? É uma mídia. A web, o World Wide Web, o www, né? A web. Porque a web é só um pedacinho da internet, né? A internet é mais do que a web. Mas a web é exatamente para você divulgar, né? Os sites é para você divulgar a informação, né? Eu tenho um site para divulgar os meus produtos, a minha empresa, o meu telefone, o meu contato, né? É para isso que eu quero. O site serve para isso, né? Um professor tem um site para ele colocar material para os alunos, divulgar nota, informação e tal, para isso, né? A mídia, ela desempenhou um papel muito importante, né, nessa... A tecnologia desempenhou um papel muito importante na imprensa, provendo vários tipos de mídia, né? É isso que a tecnologia fez, né? Você provê para a população vários tipos de mídia. Aí você tem quais mídias? Você tem as redes sociais, você tem os sites, né? Você tem a própria televisão também, né?
você tem rádio, você tem... Mas essas são mais sólidas, mais consolidadas de mais tempo, né? O que eu quero dizer é, especificamente, das redes sociais e também dos sites, né? Onde você pega aqui e acessa as notícias instantaneamente, né? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tem um trabalho que era para entregar dia 11. Vou adiar esse trabalho, que a gente não trabalhou ainda com essa questão. Tem umas questões de ética lá. Eu vou deixar ele para daqui 2 semanas. Tá? Eu vou adiar. Depois eu coloco lá para vocês. Trabalho prático, trabalho 2, né? A lista de exercício 2, não é isso? Alguns submeteram. Beleza? Beleza. Beleza, tranquilo. Depois eu vou adiar ele aí para umas 2 semanas, só para... Porque a gente ainda não trabalhou com todos os temas relacionados a ele, não, tá? Ok. Beleza, então, gente, vou interromper a gravação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar.